Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? Olá, Tiago. Muito bem-vindo ao meu podcast. Obrigada por teres aceito o meu convite. Olá Marisa e obrigado pelo convite. Foi muito bom. Estou muito Boa, entusiasmado em falar contigo hoje. ainda bem. E olá, cara ouvintes. O Tiago é alguém que eu convidei para vir contar como tem dançado com a vida e com as grandes mudanças da vida. Cruzei-me com ele em dois momentos muito diferentes. No Uhum. primeiro, eu estava no papel de terapeuta, a trabalhar para um serviço de centro de emprego, e o Tiago estava no papel de cliente. E depois, num segundo momento, foi quando eu percebi que éramos de alguma forma colegas e ele estava a arrancar aqui a certificação de coaching na mesma escola onde eu estudei e fiquei muito feliz de encontrar, passado alguns anos, o Tiago bem e como hipnoterapeuta. Por isso, não sei muito bem por onde é que queres começar, Tiago. Talvez perguntar-te qual é a tua relação com a palavra mudança. A minha relação com a palavra mudança tem muitas etapas na minha vida. Principalmente quando tive o acidente. Eu tive um acidente em 12 de janeiro de 2005. Vai fazer acho Uhum. que 18, 19 anos. Onde eu fazia ginástica de alta competição, treinava todos os dias, fazia 3 a 4 horas de treino diário e num momento para o outro parei no ar, caí com a testa e o corpo foi todo para a frente e fiz a luxação da C5, C6, deixando de mexer tudo do pescoço para baixo. Aí foi uma Uhum. grande mudança, principalmente uma mudança física, porque a mudança mental veio depois com todos os desafios e todas as coisas que foram acontecendo ao longo desta grande jornada e deste grande processo, mas principalmente a mudança física de deixar de estar a treinar durante 4 horas para não fazer nada e não perceber o que é que está a acontecer. Isso foi uma mudança um pouco difícil no início, mas com diferentes perspectivas e diferentes aprendizagens foi ficando mais fácil ao longo da jornada da vida. Por isso, Uhum. a mudança tem muitas etapas e muitas formas de aparecer na minha vida. Sim, faz sentido. Estava a ouvir-te a falar e a pensar para onde é que a tua mente foi naquele momento, ou naqueles primeiros momentos. Eu acho que o mais estranho ou o mais giro é que o principal pensamento que eu tive quando tive o acidente e me estava a tentar mexer e não me conseguia mexer foi quem é que vai dar aulas de ginástica aos miúdos. Ou seja, eu já dava aulas de ginástica há algum tempo, há 2 anos tinha começado a trabalhar como professor de ginástica a crianças pequeninas e foi a primeira coisa que me veio à cabeça, sendo que depois veio as coisas todas, que ia ficar um fardo para a minha mãe, que não ia conseguir fazer nada e o que é que se estava a passar, mas o primeiro pensamento foi esse. E depois foi o que é que estava a acontecer e o que é que vai acontecer daqui para a frente, principalmente, porque era uma coisa com que eu nunca tinha lidado, ou seja, eu não conhecia ninguém que tivesse tido um acidente, que tivesse mobilidade reduzida, que tivesse paraplégico, tetraplégico, Uhum. fosse o que fosse, por isso foi uma mudança assim muito brusca e principalmente foi um desconhecido, porque um desconhecido que eu digo que é um desconhecido que tens muita gente a dizer-te uma coisa e depois tens outras pessoas a dizerem-te outra coisa e tu não sabes para onde é que has de virar, qual é que é o melhor cenário para ti naquela altura. E foi isso que fui aprendendo também pouco a pouco com as coisas como iam acontecendo. Sim, essa questão de teres várias pessoas a direcionar-te para sítios diferentes, o que é que fez a diferença? Ou seja, em que momento é que alguém ou alguma palavra ou ferramenta que te ensinaram que fez a diferença para lidar melhor com esta nova situação de vida? Eu acho que a diferença que fez para mim foi não aceitar as coisas como se fosse uma verdade absoluta. Ou seja, era uma verdade absoluta para outra pessoa, mas não ia ser nunca uma verdade absoluta para mim, porque as minhas experiências iam ser completamente diferentes, as minhas formas de ver as coisas iam ser completamente diferentes devido à minha experiência, devido aos meus pensamentos, devido a isso tudo. Eu acho que a principal aprendizagem que eu tive foi retirar as coisas que fossem boas para mim, sejam conselhos, seja o médico, seja o que for a dizer, o que era melhor para mim, o que eu pudesse experimentar e o que eu pudesse dizer, ok, isto funciona para mim, este bocadinho funciona para mim, mas o outro bocadinho não vai funcionar e é uma coisa que eu não vou continuar a fazer. Acho que essa ferramenta foi a principal e ter alguém como
como a minha mãe sempre ao meu lado, que a primeira coisa que disse foi: temos duas hipóteses, ou ficamos aqui a chorar, coitadinhos de nós e vai feio, não vamos a lado nenhum, ou seguimos em frente e vamos ser felizes para o resto da nossa vida. E isso também foi Uhum. um bom encaminhamento para começarmos a viver a vida de outra forma, mesmo com Sim, todos os desafios e todas as coisas que foram acontecendo ao longo da vida também, que as coisas não claro. param, né? Sentes que a tua mãe teve ali um papel muito importante, até por ela própria ter um mindset que te ajudou a ter mais recursos. Eu acho que sim, porque o que aconteceu foi a minha mãe sempre disse que fui eu que tive o acidente, não foi ela que teve o acidente, por isso estar-me a meter ainda mais pressão e mais coisas na minha cabeça só ia deixar-me mais cansado, com mais peso em cima de mim. Acho que o mais importante foi ela estar ao meu lado e dizer: vamos fazer as coisas juntas, vamos fazer o que é preciso fazer para te sentires de forma bem e confortável. E acho que isso foi a principal razão para eu me sentir tão confortável a dar os passos em frente sempre que as coisas iam acontecendo. Acho que é importante ter Uhum. alguém do nosso lado. Eu tive muitas pessoas e muitos amigos e toda a comunidade da ginástica, mas ter alguém sempre lá ao lado a dizer: ok, estamos aqui, o que é preciso fazer, e não dizer-te: "Oh, tu vais conseguir, isso vai correr tudo bem." De certa forma, não sabemos se vai correr bem, mas estamos aqui para o que der e vier, isso é o mais importante. Sendo que correr bem pode ser diferente para muitas pessoas. Sim. Sim, e tu tinhas uma grande paixão pela ginástica, mas a paixão Uhum. manteve-se. Simplesmente parece-me que a ressignificaste. Como é que isso foi? Eu acho que a minha grande paixão sempre foi o desporto e foi a ginástica e foi, de certa forma, essa comunidade da ginástica e essas pessoas que estavam inseridas na ginástica, porque eram como se fosse eh, aquele sítio onde podes ir e não precisas te preocupar com os problemas que estão a acontecer na tua vida, apenas precisas estar no presente e fazer as coisas de forma simples e ir aprendendo cada vez mais, com um salto cada vez diferente. E como é que eu me consegui continuar nesse mundo da ginástica? Deu muitas voltas. Eu, logo quando saí de Alcoitão, continuei a dar aulas de ginástica, mesmo já estando em cadeira de rodas. Foi uma aprendizagem muito forte, porque eu não sabia como é que as pessoas iam lidar comigo, o que é que iam dizer, o que é que ia acontecer. E conseguir dar aulas de ginástica à criança, acho que foi a melhor coisa também que me aconteceu, porque as crianças não viam a cadeira de roda, viam apenas o Tiago e conseguiam uh, ensinar-me. Tipo, o Tiago continua a ser a mesma pessoa, o Tiago é o mesmo, seja estando em cadeira de rodas ou estando fora da cadeira de rodas, e isso foi também uma grande aprendizagem que me continuou a levar ainda mais para o mundo da ginástica e que me tornei depois preparador físico de atletas olímpicos e Uhum. de alta competição, que é o que eu continuo a fazer agora ainda neste Sim. momento. Quando o teu processo me chegou às mãos, na altura em que eu estava a trabalhar Uhum. para o centro de emprego, achei muito curioso isso, não é? Porque de facto, nós mesmo como profissionais na área da saúde e na área da reabilitação, às vezes somos confrontados com situações em que as pessoas, depois do acidente, ficam numa fase de vida muito difícil e muito negra e perdem muitas vezes o trabalho que tinham antes. E para mim foi muito curioso ver que tinhas conseguido manter-te na área, e também continuar a sentir que eras útil no teu trabalho, a fazer as coisas com a mesma responsabilidade e compromisso com que Uhum. fazias antes, não é? Sim, e agir Entretanto, é sim, diz. continuar a criar coisas diferentes, é tentar fazer coisas de forma diferente do normal e habitual, também é uma coisa muito, muito importante. Ou seja, não consigo ajudar dessa forma, o que é que eu posso fazer para conseguir ajudar de uma forma completamente diferente? Será que dá? Uhum, Se não der, porque é que não posso pedir ajuda a outra pessoa e dizer como é que ela há de fazer para conseguir. Ou seja, há sempre formas de criarmos as coisas que nós queremos. Temos é que pensar de forma fora do habitual e não esperar que as coisas voltem a ser como eram anteriormente, porque muitas vezes, principalmente eu estou a falar de mim, no uhum, início o meu pensamento era como é que eu posso voltar a ser como era antes do acidente, porque é uma coisa é completamente verdade. diferente, ou seja, como é que eu posso voltar ao meu normal, mas o meu normal nunca mais vai ser o normal que era por todas as circunstâncias, porque tive um acidente, porque fiz uma Sim, luxação da C5, C6, porque agora estou a continuar a recuperar os meus movimentos e as minhas sensibilidades. Ou seja, é um caminho que tem de ser feito pouco a pouco, mas
é uma aprendizagem. E muita gente diz, mas mudaste quando tiveste o acidente. Não, eu não mudei. A minha forma de pensar e a minha forma de ser não mudou nada. Só mudou depois de eu passar por este processo todo, seja 10 anos, 15 anos, ou seja, quando as coisas foram acontecendo, como acontece com toda a gente na vida. Ou seja, é como eu costumo dizer. Todos nós temos a nossa cadeira de rodas. A minha está só um pouco mais visível. Sim, faz sentido. Esse teu mindset, eu ouço estou a ouvir-te a falar e reconheço muito do coaching, não é? Quando é que o coaching surgiu na tua vida? O coaching surgiu na minha vida não há muito tempo. Uhum. Acho que isto foi uma forma que eu fui ganhando naturalmente fazer as coisas e fazer algum tipo de perguntas a mim mesmo, mas só quando comecei a ter muitos ataques de ansiedade, ataques de pânico, numa espiral negativa onde não estava a conseguir mesmo sair, eu não estava a perceber porque é que não conseguia sair, porque eu tinha sempre mil e uma ferramentas à minha disposição e era fácil para mim e eu conseguia lidar com tudo e as coisas eram muito fáceis de dar a volta. Foi aí que comecei a procurar mais coisas, não só o coaching, não só a psicologia e outras coisas completamente diferentes, sendo que o coaching que eu fiz foi um pouco mais, um, não vou dizer mal, porque não gosto de dizer mal das coisas, mas foi um bocado focado muito na dor e no, não é bem na dor, mas naquela coisa de tens que fazer e tens que conseguir e tens que fazer Pois, muitas coisas, tens que acordar a esta hora, tens que comer de certa forma, porque senão não tens energia suficiente. Ajudou-me na altura até certo ponto, mas depois foi uma coisa que me deitou um bocado abaixo, porque depois não comia como deve ser, depois eu perdi músculo e depois só que depois comecei a ouvir o podcast do Pedro Vieira e da Mia e comecei a ter outro tipo de perspectivas e outro tipo de o que é realmente o coaching e que fazia significado para mim porque era uma coisa que eu já fazia naturalmente, mas era uma sim. coisa que eu podia estruturar de forma boa e eficaz para lidar com as coisas à medida que elas iam acontecendo e foi uma grande ajuda, principalmente nesses momentos onde tive esse ataque de ansiedade, esses ataques de pânico, não para ficar sem ataques de ansiedade e sem ataques de pânico, mas para ter uma estrutura para conseguir a diminuir e conseguir Uhum. lidar com as coisas de melhor forma. Sim, parece-me que o teu primeiro contacto com o coaching foi assim um bocado de positividade tóxica, será? Uhum. Pode-se dizer que sim, não é tanto positividade tóxica, era mais puxar por mim, porque eu estava Uhum. numa fase onde eu não queria fazer nada, não sabia para onde é que ia, e acho que ele puxou-me de tal forma Precisaste ali que de um stop. sim, puxou-me para o sítio onde ele achava que eu devia ir e não para o sítio onde eu devia ir. Sim, Mas foi bom, não vou dizer que foi mal porque foi bom, porque percebi realmente, ok, não é este sítio que eu quero ir, mas agora já percebi para o sítio que eu realmente sim. quero ir e é isto que eu vou me focar agora. Como estava a dizer, como falámos no início, é conseguir Uhum. retirar as coisas que ele me deu, que são boas para mim, e as outras coisas que não são boas para mim, conseguir deixar de parte e pode ser que sejam boas noutra altura. Sim, mas no teu caso tu tinhas a capacidade de te colocar de fora e de Uhum. perceberes que se calhar as orientações que estavam a ser dadas não eram as mais saudáveis para ti ou as mais sustentáveis, não é? Uhum. Isso na altura, eu posso dizer agora que não, mas na altura para mim era o melhor que podia Pois. estar a acontecer naquele momento. Ou seja, eu agora olho para trás e digo isso com todas as aprendizagens que eu fiz com o curso que tirei de coaching e com tudo o que eu tenho vindo a aprender, mas na altura foi uma coisa que se calhar estava a precisar, que não era bom e não era Uhum. sustentável e não era ecológico para mim, mas na altura era uma coisa que se calhar me puxou para conseguir que seja sustentável e seja equilibrado para mim, porque encontrei depois o Pedro, encontrei as outras coisas todas e foi aí Certo. que comecei realmente a mudar não só a forma de pensar, mas a forma como faço perguntas comigo e com as outras pessoas também, claro. Faz sentido. E a hipnoterapia? Quando é que Uhum. surge na tua vida e porquê? A hipnoterapia surgiu, não foi na mesma altura, mas foi um bocadinho. Não foi um bocadinho, foi mesmo na altura do Covid, onde eu pensava que já estava bem e que os meus ataques de ansiedade e de pânico, só que quando surgiu o Covid, a primeira coisa que só vi era vais deixar de respirar, vais morrer. Foi como se fosse um gatilho e voltei novamente quando tive o acidente e foi o que me aconteceu. Eu não conseguia respirar, não percebia porque é que não conseguia respirar e comecei a entrar um bocadinho em Uhum. parafuso e nesse ciclo outra vez negativo e veio tudo outra vez. Não sabia o que é que estava a passar, porque aí não tinha ferramentas para conseguir lidar com as coisas, e foi quando
a minha mãe, que já tinha feito hipnoterapia também se chama Pedro, Uhum. fez-me uma proposta: porque é que não vais para, porque é que não fazes, porque é que não experimentas hipnoterapia? Nessa altura era online e eu fui experimentar e comecei-me a sentir melhor sem perceber porque é que me estava a sentir melhor. E foi uma coisa que, como eu sou muito controlador e não percebo porque é que as coisas não funcionam, mas funcionam de certa forma, disse: então, Uhum. tá bem, vou tirar hipnoterapia para perceber realmente o que é que está a acontecer, quais é que são os conceitos, porque é que é desta forma e não é de outra forma, o que é que está por dentro das técnicas todas que são utilizadas. E apaixonei-me completamente e não vejo outra maneira de lidar com as coisas com a ajuda que tenho dado às pessoas. A hipnoterapia tem sido uma grande ferramenta, não só para mim, mas também para todos os clientes e todas as pessoas que tenho tido até agora. Uma hipnoterapia de forma, como tivemos a falar no início, não daquela de sentir-me bem, não sei porque é que me senti bem, mas conseguir explicar e ter mais consciência das coisas à medida que vão acontecendo. E o certificado Uhum. de coaching foi para isso mesmo, conseguir juntar as duas coisas e trabalharmos não só o subconsciente, mas trabalharmos também de forma consciente esse subconsciente e conseguir lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Tem sido muito giro Uhum. esta aprendizagem. Isto tem vindo a ser só daqui há 6 meses para trás, é que tenho conseguido juntar as duas coisas e tenho conseguido perceber realmente para onde é que eu quero ir e como é que quero trabalhar. Uhum. Sim, é curioso, não é? Em 6 meses estás a fazer algo que está também, de certa forma, a definir a tua identidade, Uhum. certo? Portanto, hoje tu sentes que és hipnoterapeuta e coach, mas também continuas a fazer, a trabalhar na área do desporto, certo? Uhum. Sim, continuo a trabalhar como preparador físico de atletas de alta competição, seja de ginástica, seja ex-atletas, e também estou na sala de exercício no Lisboa Ginásio, como não é PT, mas estou lá como instrutor de fitness a fazer vários treinos, a dar as avaliações, a tomar conta das pessoas que estão no ginásio, sim. Uhum. Em termos de hipnoterapia e de coaching, abri o meu próprio espaço, ou seja, criámos eu e a minha mãe, que se chama HipnoActive, e foi um sonho de há muito tempo que já queríamos realizar. E com o Covid veio a construção deste novo sítio, onde conseguimos englobar um bocadinho de tudo. Englobamos o coaching, a hipnoterapia, a respiração consciente, treino físico e yoga. Basicamente, as ferramentas todas que fomos adquirindo para estar tudo um bocadinho no mesmo sítio e conseguirmos ajudar as pessoas a terem uma vida um bocadinho mais equilibrada e um bocadinho mais com mais clareza, Uhum. principalmente. Sim, parece-me que é algo que te realiza muito, não é? O facto de teres esse espaço onde consegues juntar todas essas ferramentas. Principalmente ter um espaço meu onde consiga fazer as coisas como eu gosto de fazer e como uh, consigo fazer a evolução, não sendo preciso passar por muito espaço, ou seja, ir experimentando. Dizer que experimentar não é uma coisa que seja mau e tipo estás a experimentar com outras pessoas, experimentar de forma a criar várias estratégias para ver o que é que funciona melhor com uma pessoa, o que é que funciona melhor com outra pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem a sua própria necessidade, o seu próprio objetivo, e é perceber o que é que podemos fazer, seja mindfulness depois das sessões de hipnoterapia, seja um tipo de questionamento para uma pessoa que não vai funcionar para outra. Ou seja, é uma experimentação, mas uma experimentação saudável e que tem sempre algum tipo de benefício, não para mim, mas para a pessoa que está à minha frente e está a lidar com os desafios que está a lidar na vida dela. Que feedback tens recebido dos teus clientes? O feedback tem sido muito bom, mas é um feedback principalmente que eu queria receber, ou seja, não é uma coisa de dependência, é mais uma coisa de independência, é uma coisa de conseguir ter outra perspectiva e conseguir lidar com as coisas da forma como eles arranjaram para lidar com as coisas e não da forma como eu disse que era necessário para eles fazerem certo tipo de coisas, ou seja, ser uma coisa mais natural e uma coisa mais criada por eles. Acho que é mais duradouro e mais eficaz do que eu estar a dizer: eu devia estar a meditar, devia estar a fazer isto, devia estar Ou seja, é um caminho que eles têm que procurar e serem uh, eu inspirar eles, inspirarem-se eles próprios a serem o protagonista da vida deles, dando outro tipo de perspectiva, de outro tipo de caminho, de outro tipo de possibilidades, mas conseguir com que eles façam isso mesmo. E é isso que o feedback que eu tenho recebido até agora, e tem sido muito bom. Tem sido muito giro e tem Sim. sido bom conseguir
criar esta coisa. Sendo que há sempre coisas para criar, há sempre coisas para fazer e tem sido também muito giro, tipo, conseguir fazer-me perguntas e auto-coaching para perceber estou a meter muito sobrecarga em mim, estou a fazer as coisas de certa forma, para não ser tipo mil e uma coisas ao mesmo tempo, que eu tenho sempre Sim, muito essa tendência, mas é uma tendência que tenho conseguido sim. gerir Eu, melhor agora. eu quando acompanho a tua página, às vezes percebo que tu trabalhas até às 9 da noite. Sim, 9h30, sempre. 9h30, exato. Sim. Para ti é fácil gerir a rotina de forma a que não se transforme em algo muito pesado em termos de trabalho? Sim, porque acho que isto me equilibra conseguir dar as sessões de manhã, ter uma, duas, quatro sessões no máximo, já é uma coisa que fiz e estruturei, e depois quando eu vou para o ginásio é uma coisa completamente diferente que de certa forma me equilibra e me alivia um bocadinho e me dá alguma leveza das coisas que eu trago das sessões, seja estar a falar com as pessoas, seja a dar treinos, é uma coisa que me equilibra e consigo, de certa forma, descansar sempre que tenho tempo para mim também, faço a minha fisioterapia, escrevo, medito e consigo encontrar alguma estrutura. Não trabalho as 4 horas seguidas das sessões, mas consigo ter uma hora livre para mim, meia hora, principalmente ter algum tempo entre as sessões para conseguir me regular, sendo que essa Uhum. regulação, quando vou para o ginásio, é fácil. Sim. Sim, ou seja, tu vais construindo a tua rotina de acordo com as tuas necessidades Uhum. e estás muito atento se essas necessidades estão a ser satisfeitas ou não. Sendo que por vezes esqueço-me um bocadinho e tenho que meter-me em check e dizer, ok, como é que eu me estou a sentir agora? E, Principalmente, uma coisa que eu digo a muita gente é parar. Nós muitas vezes esquecemos de parar e quando paramos é quando as coisas vêm todas lá de cima e quando damos por nós já estamos naquele caminho que o copo já está a transbordar e é muito difícil depois voltar atrás. Ou seja, fazer pausas regularmente e fazer tipo como se fosse um check-in e um scan, não só pelo nosso corpo, mas pela nossa mente, para perceber realmente o que é que está a acontecer e o que é que podemos fazer para lidar melhor com as coisas, com as nossas uhum, necessidades, com as coisas que vão acontecendo. Acho que tem que ser uma rotina que é muito importante. Não consegui viver sem essa rotina agora porque chegava outra vez àquele sítio da ansiedade, àquele sítio de queres fazer mais e mais e mais e não conseguir lidar com as coisas como tenho lidado até agora. Sem parar é difícil não nos fazerem parar depois. Se não paramos, as coisas acabam uhum. por nos fazer parar. Tu sentes que foi esse processo que te levou a ter mais crises de ansiedade? O estar num ritmo alucinante e não fazer esse cheque contínuo? Sim e não também. Eu acho que muito da minha vida, depois do acidente, eu dizia às pessoas o que eu achava que elas queriam ouvir que eu dissesse. Porque eu tive sempre muita gente a dizer: tu vais conseguir, tu vais voltar a andar, vais conseguir fazer tudo o que queres, mas eu não sei se era eu que não transmitia às pessoas, de certa forma, aquilo que eu estava a sentir e estava a necessitar naquele momento, ou se eu transmitia às pessoas aquilo que elas queriam, que eu achava que elas queriam Ouvir. ouvir. E quando cheguei a uma altura onde não conseguia aguentar mais isso e não conseguia lidar mais com todos os pensamentos, agora tenho que dizer isto àquela pessoa, agora tenho que dizer aquilo àquela pessoa, agora tenho que fazer desta forma, porque senão ela vai pensar outra forma diferente, mais aceitar todas as pessoas. Não, tudo bem, podem vir de graça que eu dou treinos a toda a gente e não há mal nenhum, ou seja, não dizer não também às pessoas porque achava que era um super-homem e conseguia fazer tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. Quando eu cheguei a um ponto onde não aguentava mais, quase que explodi e foi quando veio todos os ataques de ansiedade e não perceber quem é que eu era e porque é que estava a fazer isto e porque é que sem esta visão, quem é que eu sou agora? Porque é que eu dizia aquelas coisas e não abria o meu coração e dizia realmente o que é que eu queria dizer. E foi aí que começou a vir tudo e foi quando começou um bocadinho a minha transformação e a minha descoberta, principalmente pessoal, de conseguir dizer o que eu estou realmente a sentir e não fazer uma coisa assim estruturada, porque isso só me Uhum. punha peso na minha cabeça, porque depois tinha mil e uma histórias na minha cabeça que tinha que dizer àquela pessoa, porque senão aquela pessoa não vai gostar de mim, depois tenho que dizer àquela pessoa, ela vai achar que eu não percebo nada do que é que eu estou a fazer, ou seja, ser o mais aberto e mais honesto possível uh, Uhum. das minhas fraquezas e dos meus pontos fortes também. Ou seja, sem medo e sem julgamentos, principalmente de mim. E depois fazer esse cheque todos os dias
e mesmo várias vezes ao dia é uma coisa que me ajuda e muito a continuar a seguir o caminho que eu realmente quero seguir e o meu futuro desejado, principalmente. Uhum. É isso. Sim, há aqui um grande trabalho de autoconhecimento, não é? Que foi a base para ter chegado onde chegaste hoje. Essa lista, esse check que tu fazes, é mental ou tens mesmo isso escrito? É mental. Eu costumo fazer mais mental do que escrito. Uhum. Faço quando acordo e faço depois à noite. Se perceber que estou com muita ansiedade, eu paro um bocadinho aqui no meu dia, também percebo o que é que está a acontecer no meu corpo, se estou mais acelerado, se estou com mais ansiedade, que pensamentos é que estão a surgir na minha mente. Se for preciso escrever, eu também costumo escrever, sendo que faço mais mental das perguntas também, que já estão, acho que já estão um bocado mais automáticas do que Sim, escritas. Já tentei escrever, mas é uma coisa que não funciona tão pois, bem para mim como funciona mentalmente. Cada pessoa tem a sua forma é de isso. fazer esse check-in. Sim, queres partilhar alguma das perguntas que fazes nesse check? Principalmente a maior pergunta é qual é que é a minha intenção? Para onde é que eu estou a ir e se principalmente se as coisas estão de forma a como eu quero que sejam no meu futuro. Mas principalmente a minha intenção, porque é que eu estou a fazer o que estou a fazer e da forma Uhum. que estou a fazer. E depois as minhas necessidades. Porque é que me senti chateado quando aconteceu aquela coisa? Porque é que eu me senti tão atacado quando aquela pessoa me disse aquela coisa e o que é que eu posso fazer depois para gerir não só isso dentro de mim, mas depois também como tenho as minhas reações com as outras pessoas, porque nós vivemos em sociedade e não é. É claro que vamos sempre preocupar-nos com o que é que as outras pessoas dizem, o que é que as outras pessoas fazem. Temos é que ver que não pode afetar a Uhum. nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa saúde, a nossa necessidade principalmente. Sim, A maior e pergunta que eu faço é qual é que é a minha intenção naquele momento, sendo que a minha intenção vai mudando de momento para momento e de ação para ação. uhum. Outra boa é Sim, o que é que eu faria se tudo tivesse a correr da forma como eu quero que corra. de que forma é que essa Óbvio. pergunta te ajuda? Ajuda-me a ver todos os problemas que eu acho que são problemas e por vezes não são problemas Uhum. tão fortes e tão graves como eu acho que são e pôr as coisas principalmente em perspectiva e perceber que se houver um problema muito grave, focar-me nessa prioridade e nessa intenção para depois as coisas correrem como eu quero que corram sem esses obstáculos na minha frente. Claro. Uhum. Sim. Há pouco estava-te a ouvir a falar, ia-te perguntar se sentes o mesmo que eu fui sentindo muito ao longo da minha experiência profissional e Uhum. também de vida, que muitas vezes as pessoas procuram-nos e querem respostas rápidas. Muitas, eu não digo todas, mas muitas, querem que nós lhes digamos o que é que têm que fazer para resolver o seu problema. E o coaching vem exatamente pedir o contrário, não é? Como é que tu sentes que se ultrapassa isto? Na minha perspectiva, foi muito difícil porque a hipnoterapia era uma coisa que não é ainda muito mainstream e muito conhecida, e as pessoas pensavam no início quase que eu fazia magia, que era só chegar aqui, fazer uma sessão e saírem daqui já como se fossem. Já tive pessoas a dizerem para eu pôr pensamentos na cabeça delas para pensarem de forma diferente. Eu acho que percebi que ser, como estávamos a falar há bocadinho, ser o mais aberto e honesto com as pessoas desde o início e Uhum, explicar-lhes o porquê que fazemos e da forma que fazemos e desmistificar um bocadinho não só a hipnoterapia, mas principalmente não, mas também o coaching, que não há fórmulas mágicas e não há roteiros e que não há coisas iguais para toda a gente e que isto não é uma sessão, mas sim é um processo que vai demorar uhum, tempo, porque se nós estamos a lidar com a ansiedade durante 5 anos, não é numa sessão que vamos desfazer 5 anos de ansiedade e de coisas criadas dentro de nós, temos que aprender a delinear e ter diferentes perspectivas e diferentes formas de lidar com as coisas que temos feito. Ou seja, nada muda se nós não mudarmos também, por isso temos que mostrar às outras pessoas que o que é que nós fazemos. uhum. Por muito que podem estar mal informadas, muitas vezes as pessoas vêm porque já não têm outra alternativa e precisam de algum tipo de solução. Sendo que a maior solução por vezes é estarmos aqui e conseguirmos ter ou seja, ter um apoio suficiente para elas se sentirem seguras e sentirem-se protegidas para percorrerem o seu próprio caminho, como Uhum. estávamos a dizer no início. Sim. No início foi difícil para mim porque
o meu objetivo era salvar toda a gente e todo o mundo e conseguir que as pessoas se sentissem bem a todo o tempo, mas percebi que as pessoas só vão mudando se tiverem no momento para mudarem ou se sentirem que têm as ferramentas necessárias para conseguirem mudar. Ou seja, eu não posso fazer magia e não é impossível estalar os dedos e dizer agora já estás bem. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu processo e foi uma coisa que eu fui aprendendo também com a minha lesão, porque havia muita gente que vinha ter comigo que já estava de canadianas ou que já coisa, e isso fazia-me muita impressão a mim, porque eu não me via nessa situação, eu via a dar a volta por cima e não era da forma como ele deu, era da minha forma. E quando tentei também ir por um caminho que queria ajudar outras pessoas que estivessem em cadeira de rodas, percebi que por mais que eu dissesse e por mais que eu tentasse fazer, as pessoas só iam fazer as coisas que se sentissem bem a fazer e que queriam fazer para conseguirem chegar ao sítio onde elas querem chegar, porque cada pessoa tem os seus pensamentos, as suas experiências, as suas perspectivas, e é difícil meteres a tua perspectiva na perspectiva do outro. A única coisa que podes fazer é teres empatia e conseguires fazer perguntas para a pessoa lidar com as coisas como ela precisa de lidar. Ou seja, foi difícil no início, mas agora tem sido mais fácil. Com isso também, dando as ferramentas que eu tenho vindo a aprender também. Mas principalmente explicando, não explicando da forma como eu acho que elas precisam que eu explique para compreenderem, mas fazendo perguntas para que elas percebam realmente da forma delas o que eu estou a dizer. Faz sentido? Sim, as perguntas têm realmente um poder incrível. Eu, antes de fazer a certificação em coaching, acho que menosprezava um bocadinho o potencial das perguntas. Até porque o meu mindset profissional era muito de dar respostas, de dar soluções. E quando eu percebi o poder que as perguntas tinham, foi assim, life-changing. E como é que era quando davas as soluções? Como é que as pessoas reagiam? Umas vezes reagiam bem, outras vezes diziam que sim, mas depois não faziam, não é? Certo. E isso cria muitas frustrações profissionais, não é? Quando nós percebemos que o outro não está a ir pelo caminho que era suposto ir. E agora estou a pensar aqui, quando eu fazia orientação profissional e eu achava que estava a ver as coisas, não é? Que via o bolo completo, mas nós nunca vemos o bolo completo, porque há uma série de coisas que está dentro da cabeça da pessoa, que faz parte da sua história, do seu mapa, e que nós não temos acesso. Só a pessoa, através de perguntas, é que vai ter acesso muitas vezes à resposta. Sim, tendo esse insight, por assim dizer, e tendo a pessoa esse insight, as coisas mudam dentro do mapa dela e aí sim as mudanças são realmente duradouras e são realmente eficazes para essas pessoas. Sim, há pouco falavas nas ferramentas importantes para as pessoas conseguirem mudar. O que é que tu identificas assim, num primeiro pensamento, que ferramentas é que serão essenciais para uma pessoa conseguir mudar? Principalmente aquilo que eu disse há bocado é parar. Principalmente parar desta correria e deste linga-linga de um lado para o outro e do cotidiano, e tenho que fazer isto e vou acordar e já estou a pensar que trânsito é que vou ter e como é que eu vou chegar ao trabalho, depois no trabalho tenho que fazer isto, isto e isto, e não parar. Acho que essa é uma das ferramentas principais para perceber realmente qual é que é a tua necessidade, o que é que estás a precisar nesse momento e qual é que é a tua intenção para fazer as coisas que estás a fazer. Outras grandes ferramentas que eu costumo dizer a toda a gente se não tiveres o sono em dia, se não tiveres exercício físico, se não tiveres a fazer uma boa alimentação, é difícil lidar depois com todas as outras coisas que se vão acumulando. Ou seja, esses pilares acho que são essenciais para conseguires ter uma vida mais equilibrada e conseguires lidar com as coisas. Às vezes não é nada de especial, é só falta de sono ou uma alimentação mais rica no que é que seja, ou não fazeres exercício físico, e aí depois vem outras coisas em cima de ti. E depois é tratar de ti, ou seja, pedires ajuda quando estás a precisar de ajuda. Não é esperar que as coisas cheguem até um certo ponto onde não há volta a dar. Às vezes nem precisamos de outra coisa. É a mesma coisa, não vamos só fazer exercício
só porque estamos com peso a mais ou porque estamos com uma dor, porque é que não conseguimos fazer exercício já para conseguir lidar depois com essa dor ou com esse excesso de peso? Porque é que não vamos fazer ao nutricionista quando não é quando já estamos com muito peso, mas sim quando queremos fazer uma alimentação saudável? Porque é que não vamos a um hipnoterapeuta para conseguir relaxar e conseguir ter mais consciência, coach, mais clareza? Ou seja, nós temos tantas coisas à nossa volta e na nossa vida que podemos usar e abusar Uhum. para nos sentirmos bem. Eu acho que o mais importante é isso, é conseguires abrir o coração e conseguires abrir as mãos para conseguires receber esse tipo Sim. de ajuda que existe tanto no nosso mundo e tanta gente estudou para conseguir ajudar as outras pessoas. É isso mesmo. Acho que essas Sim, são as principais ferramentas. concordo plenamente. Obrigada pela Bom, partilha. De facto, chegam muitas vezes pessoas que já transbordou, que o uhum, copo já transbordou. E muitas vezes eu tenho alguma pena que as pessoas cheguem já com tão poucos recursos. Porque se me uhum, tivessem chegado um bocadinho mais cedo, se calhar teríamos mais recursos, o processo não demoraria tanto tempo como uhum. depois acaba por demorar. Por isso acho que essa tua partilha é muito importante para trazer à consciência a importância de desacelerar e perceber para onde é que estamos a ir. E se estamos a ir para um sítio que dá resposta à pessoa que eu quero ser e à minha intenção, Uhum. sem dúvida. Sim. Eu acho que tu já me respondeste esta pergunta com as partilhas que foste fazendo, mas para ti é mais importante, ou melhor, para ti faz mais sentido dançar sozinho ou acompanhado? Acompanhado, sem dúvida. Sendo que há alturas para dançar sozinho e há alturas para dançar acompanhado também. Ou seja, Sim. há alturas para teres a ajuda que necessitas, mas depois é bom também lidar com as coisas de forma onde consigas ser o mais independente possível e consigas perceber onde é que estão as tuas fraquezas e onde é que estão os teus pontos fortes, por assim dizer. Ou seja, Uhum. é a mesma coisa do voltamos outra vez um bocado à minha lesão e ao meu acidente. É a mesma coisa. No início precisei de muita ajuda, precisava de ajuda para comer, precisava de. Sendo que eu podia continuar a. Ok, podes-me ajudar a comer na mesma, podes ajudar-me a vestir na mesma, ou posso tentar, ok, vou tentar agora fazer sozinho e vou tentar me vestir e vou tentar comer sozinho para perceber onde é que eu vou falhar e para Uhum. perceber o que é que eu posso fazer diferente agora para depois conseguir fazer acertado da minha maneira, como estávamos a falar. É a mesma Exato. coisa que eu acho que as coisas que acontecem quando as pessoas me trazem os seus problemas. Tudo bem, Uhum. podemos ajudar no início, mas também é importante as pessoas depois experimentarem, falharem, tentativa e erro, para depois perceberem, ok, aqui ainda preciso de mais ajuda, ou aqui vou tentar fazer sozinho para ver se consigo. Se não conseguir, sei que tenho alguém ao meu lado que me pode auxiliar, ajudar. Sendo alguém ao seu lado, não quer dizer que seja um PT ou um hipnoterapeuta, Uhum. sempre é bom e é importante. Acho Sim. que toda a gente devia fazer pelo menos terapia, seja que Uhum. terapia for e que terapia que funcione para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente, como já dissemos, mas é importante também, imagina, teres um mentor, alguém que admires, alguém que faça as coisas que tu achas que gostavas de fazer e conseguires retirar dessas pessoas coisas que sejam boas e importantes para ti e para a tua vida, sendo que nem tudo é uma verdade absoluta e nem tudo vai funcionar da forma como funcionou para a outra pessoa. Só experimentando e só com essa tentativa e erro é que vamos conseguir perceber o que é que funciona para nós. Sim, com muita coragem para sair da zona de conforto e testar as Claro. coisas, não é? Uhum. Isso. Muito bem. Olha, Tiago, gostava de terminar e de te Uhum. perguntar-te que mensagem é que tu gostarias de enviar para o teu eu do passado? Podes escolher um Tiago com uma determinada idade. Que mensagem é que tu gostarias de lhe enviar, se pudesses? Acho que a principal é vai de coração aberto, sempre com ah, a tua perspectiva, mas principalmente de coração aberto e pronto a receber as coisas com a medida que vão chegando. E outra Uhum. grande mensagem é não é as coisas que nos acontecem, é o que nós fazemos com as coisas que nos acontecem. Acho que essas Uhum. eram as duas principais mensagens. Sempre que eu tive muito tempo, como se fosse um mantra que era lutar sempre, vencer talvez, mas desistir nunca, sendo Uhum. que esse mantra tipo, mudou completamente porque por vezes temos que desistir de alguma coisa para conseguirmos conquistar outra coisa completamente diferente. Ou seja, temos que dizer que não a uma coisa para dizermos que sim a outra coisa completamente Exato. Sim, sim. diferente e importante para nós, principalmente. Porque às Muito vezes bem.
eu principalmente posso ser muito casmurro e tinha que ser daquela forma, até que aprendi que, sendo daquela forma, a única coisa que me vinha trazer era mais stress e mais ansiedade e mais desconforto, e deixando essa coisa ir e focando noutra coisa, a vida ficava muito mais equilibrada e com mais clareza e muito mais leve. Faz sentido. Bons ensinamentos. Obrigada pela Obrigado. partilha, Tiago. Olha, mais uma Obrigado. vez, obrigada por teres aceito este convite. Acho que foi uma. Eu, pelo menos, gostei muito da conversa, gostei muito de te ouvir. Tenho a certeza que os ouvintes vão gostar muito destas tuas partilhas. E depois eu vou pôr lá na descrição do episódio link para terem acesso ao teu trabalho e saberem um bocadinho mais sobre ti, se quiserem. Acho que é tudo. Não sei se há mais alguma coisa que tu gostasses de partilhar. Obrigado pelo convite. Gostei mesmo muito de falar contigo também e conseguir deitar as coisas assim, de certa forma, cá para fora e da forma como eu gosto realmente agora de falar e de partilhar tudo o que vem aqui dentro. Por isso, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Tiago. Foi um gosto. Chegamos ao fim deste episódio. A dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá, não te esqueças de seguir este podcast, de subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.